Olá, a seguir vamos ministrar uma aula para a disciplina de empreendedorismo rural. Bom dia. A aula proposta para a nossa dupla é cooperativismo no meio rural, onde os responsáveis são Daniel Ferreira e Monique de Moraes, e o docente responsável é o professor Gabriel Resch. Onde o nosso sumário está subdividido nos seguintes tópicos: a definição, os ramos de atuação, representação, origem, os princípios do cooperativismo, uma introdução, o cooperativismo no Brasil, cooperativismo no meio rural, cooperativa de produção industrial e de trabalho, cooperativa de produção agrícola, créditos, cooperativa de consumo, a conclusão dessa nossa aula e as nossas referências bibliográficas, onde, por definição, cooperativa pode ser definida como uma associação voluntária com fins econômicos, podendo nela ingressar os que exercem uma mesma atividade, ou seja, aqueles que têm um bem em comum. As características básicas é uma associação de pessoas e não de capital, onde essa gestão cooperativa ela destaca que o poder de decisão último é competência da Assembleia dos Associados, onde tudo que acontece é definido, todo o planejamento, todos os resultados, ele é definido em assembleia, onde essa assembleia ela é composta por os associados dessa determinada cooperativa. A repartição cooperativa já indica que a distribuição das sobras financeiras no final de um ano de trabalho deve ser feita de maneira diversa da que ocorre em uma empresa capitalista, onde pela Assembleia eles vão definir o que eles podem empregar essas sobras, podendo empregar em outras atividades, onde todo o lucro vai ser repartido proporcionalmente para o investimento de cada cooperado. Os ramos de atuação. Podemos ter cooperativas agrícolas, cooperativas de consumo, cooperativas de crédito, cooperativas educacionais, cooperativas especiais, cooperativas de infraestrutura, cooperativas habitacionais, cooperativas de produção, cooperativas de mineral, cooperativas de trabalho, cooperativas de saúde, cooperativas de turismo e lazer e cooperativas de transporte. Ou seja, as cooperativas podem estar presentes nos mais diversos ramos e áreas de atuação, onde, através da cooperativa, ele consegue, naquela determinada área, os cooperados conseguem se desenvolver profissionalmente e economicamente, e também, consequentemente, fazer um papel importantíssimo na questão social, gerando mais qualidade de vida. Então, com relação à representação, o emblema é um círculo abraçado por dois pinheiros, como a imagem bem ilustra, que indica a união do movimento. Nada mais é do que esse bem comum entre os cooperados. A imortalidade dos seus princípios, a fecundidade dos seus ideais, a vitalidade dos seus adeptos. Tudo isso marcado na trajetória ascendente, que nada mais é do que esse objetivo que os cooperados têm em desenvolver a cooperativa, onde eles têm esse bem em comum e, através do seu trabalho, da sua capacitação profissional, ele consegue desenvolver essa cooperativa, elaborando um planejamento e, por fim, tendo resultados positivos, onde esses pinheiros se projetam para o alto, procurando subir cada vez mais. Com relação à linha do tempo do cooperativismo, surgiu a primeira cooperativa em Rochdale, em 1844, na Inglaterra, onde foi através de 28 tecelões que eles decidiram, tiveram o discernimento em desenvolver uma poupança e comprar de forma coletiva, conjunta, bens de consumo, para que dessa forma conseguissem um valor agregado menor. E a partir daí surgiu esse primeiro rascunho do cooperativismo, e assim começou lá na Inglaterra. Por conseguinte, em 1889 surge a primeira cooperativa no Brasil, já em Minas Gerais. Já em 1969 criou-se a Organização
das Brasileiras, OCD. Em 1998 surgiu o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Então, esse foi, né, o panorama que aconteceu, surgiu lá a princípio na Inglaterra e foi se desenvolvendo, né, até aqui, como vocês observam, no Brasil. Esse é o panorama no Brasil e no mundo de como foi esse avanço, né, das cooperativas. Princípios cooperativos, onde esses princípios eles são reconhecidos pela Aliança Cooperativa Internacional. O primeiro princípio é a adesão voluntária e livre, onde qualquer pessoa sem nenhum tipo de discriminação, seja social, política, religiosa, ela vai poder, né, claro, se for do interesse dela e ela tiver um bem em comum junto aos outros cooperativos, vai poder entrar nessa determinada cooperativa. O segundo princípio é a gestão democrática, onde as decisões são tomadas pelos cooperados. Então, são eles que elegem os conselhos, tanto administrativo quanto fiscal, onde cada cooperado tem direito a um voto, né, na assembleia, onde é nesta assembleia que é definido todos os resultados e também qual vai ser o planejamento daquela determinada cooperativa. O terceiro princípio é a participação econômica dos membros, onde cada cooperado é também dono e vai ter um investimento X que vai empregar nessa determinada cooperativa. E isso é definido em estatuto, onde as sobras, né, que podem ocorrer, elas podem ser aplicadas, né, em outras atividades. Claro que isso anteriormente tem que ser aprovado em assembleia. Destacando que os lucros e também, se ocorrer, claro, prejuízos, ele vai ser ratificado, né? Ele vai ser dividido proporcionalmente para o investimento de cada cooperado. Com relação à autonomia e independência, que é o quarto princípio, a organização ela é totalmente autônoma, né? É coordenada pelos seus cooperados, onde o sucesso dessa cooperativa depende diretamente deles, né? Que fazem essa gestão cooperativa dentro daquela determinada cooperativa, é claro. O quinto princípio é educação, formação e informação, onde a gestão ela deve ser profissionalizada, capacitada, né, onde os seus responsáveis ele tem que ter, né, esse discernimento de gestão, esse discernimento de econômico, né, administrativo, e tem que ter também uma fiscalização constante para que essa cooperativa ela consiga se desenvolver, né, e trazer rentabilidade para os seus cooperados. O sexto princípio é a intercooperação, onde eles podem formar parcerias com estruturas locais, regionais e até mesmo internacionais, agregando força ao movimento, né? Agregando força àquela determinada cooperativa, para que ela consiga, né, em um menor período de tempo, ela consiga se desenvolver, né, e se consolidar na determinada área de atuação que ela é empregada, ou seja, que ela atua, né? O sétimo princípio é o interesse pela comunidade, onde as cooperativas ela beneficia socialmente e economicamente, né, o seu cooperado, gerando mais capacidade profissional, porque ali dentro daquela cooperativa ele vai se qualificar, vai se profissionalizar, para que ele agregue mais àquela determinada cooperativa e que ele consiga se desenvolver tanto profissionalmente, né, e a cooperativa em questão. E também gerando, consequentemente, uma maior qualidade de vida, tendo em vista que ele vai ter uma maior rentabilidade, né, através do empreendimento dele, que é a cooperativa, e podendo dar, né, mais conforto para ele e para toda a sua família. Introdução. O surgimento do cooperativismo liga-se ao desenvolvimento do capitalismo industrial na Europa do século XVIII, como expressão de um movimento operário reagindo a condições de extrema exploração então existentes, onde as crianças e as mulheres
nesse período eram consideradas como mão de obra barata, onde elas trabalharam por uma longa jornada, né, tendo uma longa jornada de trabalho e ganhando um valor agregado muito baixo. Tanto também os homens que também trabalhavam de forma exaustiva, né, dentro dessas indústrias, né, onde através dessa situação muito complicada em que eles vivenciavam, surgiu também, né, esse pensamento de empreender, de cooperar, de tentar sair daquela situação que eles estavam presentes, né, tentando mudar essa sua realidade de alguma forma, onde, como é de conhecimento, né, ao decorrer dos anos, né, eles sabiam que ia ser incrementado novas tecnologias e ia começar a ter, né, esse desemprego estrutural, onde o maquinário ia substituir a mão de obra humana, que na maioria das vezes não era qualificada o suficiente, né, onde também nesse período, principalmente, né, que era o capitalismo era evidenciado. Tempo é dinheiro, então cada vez mais rápido tu faz as atividades, mais dinheiro tu gera, né, para os donos dessas indústrias. Então era uma situação muito complicada, onde novas alternativas deveriam ser buscadas para essas pessoas que estavam vivenciando essa realidade exaustiva de total exploração, né? Então, com relação ao cooperativismo no Brasil, a sociedade dos próprios pioneiros de Rochdale foi a primeira cooperativa formada e criou os princípios morais e a conduta considerados a base do cooperativismo moderno e utilizado até os dias atuais. Foi o que eu falei anteriormente, né, sobre os 28 tecelões, né, que começaram a ter esse pensamento de cooperar, né, de bem em comum. E posteriormente, né, foi se desenvolvendo como foi apresentado anteriormente. No Brasil, o cooperativismo surgiu no final do século XIX, também na área urbana. A primeira cooperativa, como foi falado, né, no Brasil, foi uma cooperativa de consumo fundada em Ouro Preto, lá em Minas Gerais, no ano de 1889, denominada Sociedade Cooperativa Econômica dos Funcionários Públicos de Ouro Preto, OCB 2015. Bom, agora que vocês já sabem o que é cooperativismo, quais os seus princípios, origem, nós iremos falar sobre as cooperativas no meio rural. Nós podemos citar como exemplo de cooperativas no meio rural as seguintes: cooperativas de produção industrial e de trabalho, elas são diferentes, tá? Cooperativas de crédito, cooperativas de produção agrícola e serviços agrícolas e cooperativas de consumo. Tem outras, mas nós decidimos destacar essas. Vamos falar agora sobre as cooperativas de produção industrial e de trabalho. Como nós vimos, os trabalhadores foram muito explorados e esse tipo de cooperativa surgiu da vontade dos trabalhadores de escaparem à exploração patronal. Com essa finalidade, grupos de trabalhadores criaram suas próprias empresas ou assumiram a falência das indústrias em que trabalhavam, como simples assalariados, transformando-se em produtores associados em vez de desempregados. Nós podemos ver aqui até mesmo princípios do empreendedorismo, porque essas pessoas que se uniram, elas assumiram riscos, elas usaram sua criatividade, elas uniram suas forças para que não entrassem simplesmente na fila do desemprego ou que fossem exploradas. Esse tipo de cooperativa é muito importante para a economia do país, principalmente no momento que a gente vem vivendo, que muitas pessoas estão perdendo seus empregos, está tendo um break na economia do país. Esse tipo de cooperativa une trabalhadores dos mais diversos segmentos, como engenheiros, dentistas, costureiras, artesãos, trabalhadores que têm o seu trabalho mais reconhecido, mais justo, e ele funciona da seguinte forma: ele é mais democrático, digamos assim. O conselho de administração na cooperativa de produção industrial e de trabalho, ele é escolhido pela Assembleia Geral dos Associados,
onde há igualdade do direito de voto para cada membro, independentemente da quantidade de cotas, partes subscritas por cada um. A distribuição no fim do exercício financeiro das sobras se dá de acordo com as horas de trabalho de cada um, bem como da escala salarial existente. Dando continuidade, as cooperativas de produção agrícola são elas que ocupam grande importância para os produtores rurais e para o agronegócio. Seu objetivo é intermediar a compra de insumos, máquinas e a produção final, ajudando o cooperado na difícil tarefa de comprar e vender bem. Grande parte da produção nacional de commodities e produtos agroindustriais passa pelas cooperativas, sendo mais expressivo nos estados com forte atuação agropecuária. Aqui, como é que o produtor rural pode se beneficiar? Como já dito, na aquisição de bens, tratores, melhores formas de pagamento, essa é uma vantagem. Esses produtos, eles são divididos entre vários associados e certamente, falando na questão financeira, eles são mais acessíveis e os produtores saem ganhando com isso. Reúnem esforços para o bem comum, o compartilhamento do custo e da assistência técnica, como de agrônomo e veterinário, e de tecnologias de capacitação profissional. Dando continuidade à cooperativa de crédito, ultimamente está sendo muito chamada também como cooperativa financeira, é a mesma. Ela aumentou muito em função da redução do crédito rural e das dificuldades enfrentadas para o seu acesso pelos produtores rurais familiares em bancos. Em virtude da escassez de recursos, os bancos ampliaram a adoção de critérios mais rígidos na concessão de empréstimos, exigindo um grande número de garantias, o que levou a uma forte seleção da clientela. Essas cooperativas de crédito têm grande importância no desenvolvimento socioeconômico do país, enfatizando sempre a solidariedade e visando uma sociedade mais justa, livre e fraterna. A participação dos associados é indispensável nessa organização, pois sem eles a cooperativa não existe. O que diferencia esse tipo de cooperativa dos bancos comerciais, os tradicionais, é que estas apresentam baixa tributação, ou seja, são entidades sem fins lucrativos. Seu objetivo é a captação e administração de poupanças, empréstimos e prestação de serviços aos associados. Nós temos como principais exemplos Sicoob, Sicredi, Unicred e Cressol. Por fim, nós colocamos aqui no slide cooperativas de consumo, que é o tipo mais antigo de cooperativa. Essas cooperativas buscam abastecer seus cooperados, fazendo compras em comum, tornando o preço mais baixo e mantendo a qualidade dos produtos. No Brasil, existem cerca de 120 cooperativas de consumo, gerando mais de 10 mil empregos diretos. Nós temos uns exemplos em São Paulo, aqui, como Coop e Cocipa. E a dupla fez suas considerações finais da seguinte forma: o cooperativismo no meio rural se apresenta como grande propulsor de desenvolvimento para a economia, destacando que, segundo dados do Ministério da Agricultura, em 2019, a agricultura familiar representa 23% do valor total da produção dos estabelecimentos agropecuários, no qual a expectativa é de inúmeros desafios, onde o cooperativismo rural pode ser caracterizado como uma alternativa para a proteção e superação de obstáculos para os produtores presentes no meio rural, unindo estes em cooperativas, permitindo gerar economia de escala a nível local e global, resultando em concorrência com setores consolidados do mercado do complexo rural. E essas são as nossas referências bibliográficas. E pela atenção, muito obrigada.